sutilezas que eu gosto muito em ReZero. Eu acho que isso tá muito implícito no tipo de escrita que o próprio autor coloca, que o próprio Tapei Nagatsuki sempre coloca na sua história. Eu acho que está muito correlacionado ao fato de que ele preparou muito bem o que ele tá produzindo e o que ele tá colocando em palavras ali. Eu não digo isso só porque ReZero, aqui falando do meu ponto de vista, você é completamente livre pra discordar, ok? Até porque eu sou uma pessoa completamente nova no ramo, então é isso. Até porque, no meu ponto de vista, ReZero, embora tenha os seus altos e baixos, no grande geral ele é uma história muito bem escrita. Eu acho que principalmente na versão das novels, ela é bem completa, ela dificilmente vai ter furos de roteiro, e eu acho muito interessante também que todos esses possíveis furos que a gente possa ver atualmente na história, ou até na própria novel, ou no anime, pra que tem mais gente que acompanha anime do que quem acompanha as novels propriamente ditas. Eu acho que um tanto disso é um tanto, eu não vou dizer irrelevante, mas porque ReZero, ele é tão, assim, maleável, de certa forma. É uma história que ela pode se moldar à vontade. Porque ela tem capacidade de pegar furos de roteiro que o autor, no futuro, vamos dizer, 4 anos depois, viu, nossa, lá no passado eu fiz isso e aquilo, mas atualmente eu posso corrigir, consertando isso atualmente e colocando aquilo como um possível... parecia um furo, mas na verdade era um gancho para um plot futuro, vamos dizer assim. Eu penso nisso, e eu coloquei esse exemplo pelo menos pensando no grande... aquela grande questão que era a relação entre o Subaru, a Emilia e a Ren, e que na época que o autor escreveu lá em 2014, 2012, eu nem lembro bem quando que tava lançando lá na web novel ainda essa parte. Eu sei que o autor acabou se arrependendo depois dele ter escolhido essa... vamos dizer essa escolha de narrativa, porque ele sabia que a Emilia era a protagonista, vamos dizer assim, a heroína final, que ia ficar com o Subaru, mas ele descartou depois a ideia de uma segunda esposa pro Subaru, tanto quanto ele descartou o harém, daquela história do harém do Subaru e aquele if tenebroso, e que não veio o caso, mas eu acho interessante comentar que é uma particularidade que o autor acabou descartando futuramente, e que não só ele utilizou do famoso e do traumático quem é Ren, né, e entre aspas bem grandes, colocou a personagem fora de cena, não digo descartou ela, porque ela ainda tem um peso emocional muito grande pro Subaru, ele jamais esqueceu o que ela fez por ele, até hoje, na web novel, quando ela retorna, não é, fica tranquilo que um dia ela ia retornar, mas não exatamente do jeito que ele esperava, e que é uma grande, eu vou dizer assim, um grande ponto, que embora no passado tenha sido uma espécie de um problema narrativo, se é que a gente pode dizer isso, né, que deixou muitos fãs desconfortáveis com o tipo de... a esperança que o Subaru dava pra Ren, vamos dizer assim, sendo que ele amava outra pessoa e... enfim, o ponto é, atualmente, esse ponto da Ren pode ser um ponto de virada pra história tão grande que vocês não têm noção. Tipo assim, que pode literalmente mudar completamente o futuro da história. Quem tá ligado, tá ligado. Relação com a gula, memórias do passado, todo um processo que, a partir do momento em que a Ren voltar por completo, meus amigos, o negócio vai ficar cabuloso. Mas o que eu quero dizer com isso? É que não só de certos furos o autor se aproveita, ou de, entre aspas, o que a gente acredita que seja um furo de roteiro, porque futuramente ele pode acabar corrigindo e se utilizando desses furos, possíveis furos, né? Eu gosto muito de certos aspectos que o Otapei coloca, de certos pontos, de certos momentos, certas frases que ele coloca, e que são tão sutis. São frases, assim, que ficam grudadas na sua cabeça porque são de momentos muito importantes na história. E eu vou puxar o gancho do episódio 15 da primeira temporada de ReZero, com o Betelgeuse, com a Ren e todo aquele cenário, lembrando ali daquela cena principal da Ren sendo morta pelo Betelgeuse, e que futuramente
a gente acaba percebendo certas coisinhas que estão correlacionadas com o próprio personagem do Betelgeuse, não só pelo como ele enlouqueceu, né? A gente viu o passado lá da Emília, um pedaço só do que foi o passado do Dilce, né? Porque eu acredito que tenha uma maré de lore ainda, muita coisa, como ele nasceu, um monte de coisa, mas eu não duvido nada. Pra mim o Dilce é tipo o anti-herói que vai ainda aparecer pra caralho, assim, ele vai ser tipo um dos protagonistas anti-herói, tá ligado? Ele vai... Eu sinto no meu coraçãozinho aqui de fangirl do Dilce. Mas qual que é a parada? Recentemente, enquanto eu estava reassistindo pela 50ª, 40ª, um número muito grande de vez, eu acabei descobrindo, e acabei posteriormente também lendo um comentário a respeito, que realmente fazia muito sentido, que era, nesse mesmo episódio 15, o fato de que na parte em que o Dilce, o Betelgeuse, está matando a Ren, ele basicamente está fazendo lá, vamos dizer assim, brincar... Como é que chama aquele... Você sabe o meme da Ren contorcida, com o corpo quebrado, brincando daquele jogo de pôr a mão nas cores? Então, enfim, não é o caso. Mas enfim, nessa cena específica, logo após a morte dela, ele começa a falar aquela frase que a gente arrepia completamente, que ele fala: você matou ela, ele falando pro Subaru, né, que recém acabou de recuperar a consciência, né. Você matou ela com os seus braços, com os meus braços, com os meus dedos. Você matou ela! Tipo, ele começa a julgar o Subaru pela preguiça dele, pelo fato dele ter fugido da realidade, né? E aí, enquanto ele tá falando tudo isso, em uma cena completamente bizarra, ele se curva pra trás e começa a chorar também. É uma particularidade que eu não tinha percebido no anime, esse detalhe, porque eu não sei se na novela tá descrito que ele começa a chorar, mas eu achei muito interessante, porque tem uma conexão dessa cena com aquele momento em que a Fortuna é morta também. A ideia é que essa frase, você matou ela com os meus braços, com os meus dedos, tem conexão com o fato do Dilce ter matado a Fortuna, a sua mais, basicamente a pessoa que ele amava. Provavelmente ele amava a Fortuna tanto quanto ela amava ele, e que a Pandora se utilizou do fato dele estar ali completamente instável, mentalmente principalmente, e aí ela se utilizou do poder dela e da autoridade dela pra enlouquecer ele cada vez mais, e com os braços dele, com as mãos dele, as mãos invisíveis, ele mesmo matou a Fortuna, mas foi culpa de outra pessoa. Então ele fala, com os meus braços, com os meus dedos, você, se referindo a Pandora. E ao mesmo tempo, aquela frase se refere ao Subaru e faz toda uma conexão. E que eu falei, nossa, que foda! Sabe, são detalhezinhos, são detalhezinhos. Pode nem ter sido intencional, doutor. Embora eu duvide muito que não tenha sido, porque o Tapei tem o costume de ficar cutucando a gente com certas imagens, certos trechos muito específicos e que posteriormente fica... eu acho que tem teoria. E você fica pipocandinho assim. Eu passei altas horas pesquisando várias coisas. Mas é um detalhe que eu gosto muito e que o autor se utiliza muito bem disso. Eu particularmente não peguei tantas referências ainda, mas a gente sabe que não só na própria novel tem essas sutilezas, esses momentinhos, essas frases, esses pequenos trechos que vão fazer sentido em algum momento e que vão te dar um flashback de alguma situação que você vai ficar, caralho. Eu acho que desses momentos que ficaram mais claros, né, eu percebi que não só na novel quanto no anime, o anime principalmente pegou muito bem esse aspecto da relação da Fortuna com o Puck e daquela relação maternidade e paternidade, o fato deles falarem quase as mesmas coisas, chamarem a Emília de Lia, e tem toda aquela conexãozinha que a gente acha que a Fortuna se tornou o Puck, mas enfim, né? Mas a ideia é sutileza, né? E criação de um momento de clima e que quando você repensa, você é obrigado, de certa forma, a reassistir, a rever tudo que tá acontecendo, tudo que aconteceu pra você dar aquele clique e você pensar, nossa,
ReZero é uma história feita com amor e feita com muito cuidado e com muito assim, um cuidado, uma delicadeza muito grande. E sem dúvidas é uma coisa que eu amo muito e talvez seja um dos motivos pelos quais ReZero se tornou uma das minhas obras, uma das minhas séries favoritas de todos os tempos, recentemente. Ai, tô feliz.